Supremo Tribunal Federal adiou para 4 de abril o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula. Os ministros decidiram que até lá Lula não pode ser preso, mesmo com o fim dos recursos em segunda instância. O julgamento dos embargos de declaração do ex-presidente está mantido para a próxima segunda-feira no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. E você vai ver também que a Lava Jato, em São Paulo, denunciou o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, e mais 4 pessoas por desvio de recursos durante governos do PSDB no estado. O estado do Tocantins vai escolher um novo governador depois que o mandato de Marcelo Miranda, do MDB, foi cassado pela segunda vez. A vice-governadora também perdeu o cargo. A Justiça mandou o YouTube retirar do ar 16 vídeos postados por usuários com conteúdos mentirosos sobre a vereadora Marielle Franco. O prazo para retirada é de 24 horas. A taxação dos Estados Unidos sobre produtos chineses e o medo de uma guerra comercial derrubam as bolsas hoje na Ásia e na Europa. O governo americano também decidiu não cobrar a tarifa sobre o aço do Brasil e de outros países aliados, mas a medida é temporária. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 23 de março. O Band Brasil está começando. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para depois da Páscoa, mas concedeu uma liminar que impede a prisão dele pelo menos até o dia 4 de abril, data em que o Supremo volta ao trabalho depois dos feriados da Semana Santa. O julgamento não foi concluído, mas mesmo assim foi uma sessão longa ontem em Brasília, porque primeiro os ministros analisaram uma questão técnica. A Juliana Morrone tem os detalhes pra gente. Oi, Juliana, bom dia. Oi, Ana, bom dia ao Chico, bom dia a todos. E essa questão técnica, Ana, consumiu quase toda a sessão de ontem. E ainda teve um intervalo ali na sessão mais longo do que o usual. Os ministros analisaram se o Supremo poderia ou não julgar o pedido de habeas corpus. Depois que o relator, ministro Edson Fachin, leu o relatório, um resumo do caso, o advogado do ex-presidente fez a defesa de Lula. José Roberto Batóquio voltou a defender que a prisão após decisão em segunda instância fere o princípio da presunção de inocência, que, segundo ele, foi uma garantia da Constituição contra as investidas do autoritarismo. Como seria possível nós denegarmos esta ordem de habeas corpus? Está caracterizado o constrangimento ilegal em potência iminente. Tem data marcada. A prisão está marcada para o dia 26 de março, próximo futuro. Foi a data em que se marcou o julgamento dos embargos de declaração e já está decidido. Julgados os embargos de declaração, esgotou-se a jurisdição, mandado de prisão nos termos da súmula 122. Agora eu pergunto a Vossas Excelências, se nós temos na casa 2 ações diretas de constitucionalidade, de que é relator o eminente ministro Marco Aurélio, e se este plenário declarar a constitucionalidade do artigo 383 do Código de Processo Penal, como é que nós vamos justificar a prisão de um ex-presidente da República por um descuido, por uma vacilação? Por que este assodamento em prender? Por que esta volúpia em encarcerar? O que justifica isso? Senão a maré montante da violência da autoridade, senão a maré montante da volúpia do encarceramento. Depois foi a vez da Procuradora-Geral da República, que falou contra o pedido de habeas corpus. Raquel Dodge fez referência a uma questão preliminar. Ela lembrou que uma súmula do próprio Supremo considera que não é possível a análise de habeas corpus que tenha sido negado monocraticamente e pelo Superior Tribunal de Justiça, caso do habeas corpus em discussão. Raquel Dodge afirmou ainda que mesmo quando o Superior Tribunal de Justiça decide em colegiado o mérito de um habeas corpus, como aconteceu no caso específico, a jurisprudência do Supremo determina que a defesa faça um novo recurso. E isso não foi feito. Raquel Dodge concluiu dizendo que a prisão após a segunda instância não fere o direito da presunção de inocência. O que essa corte fez foi considerar que, esgotado o duplo grau de jurisdição,
pode ter início a execução da pena, porque o exame da matéria de fato, o exame da matéria completa que é levada nos autos de uma ação penal, esgotou-se e cede o lugar o princípio da presunção de inocência à segurança pública, a necessidade de dar resolutividade às ações penais. Essa decisão tem sido considerada por muitos estudiosos e também dentro do Ministério Público como um marco importante para fazer cessar impunidade no país. Não se apresentou até o momento nenhum caso, nenhum argumento que leva a fazer uma distinção, nesse caso concreto, em relação a esse precedente obrigatório. E também não é o caso de superá-lo. A decisão é recente, ela tem dado segurança jurídica, ela tem contribuído para dar efetividade à persecução penal que tem se estabelecido e se exercido no país, com todas as garantias de ampla defesa e de contraditório. É exatamente o que aconteceu no caso em exame. A decisão tomada em primeira instância foi amplamente revista no tribunal, com todas as garantias dadas ao réu. Antes de começar o julgamento do mérito do habeas corpus, ou seja, se o ex-presidente Lula pode ou não aguardar o fim do julgamento dos recursos até a última instância em liberdade, o relator, ministro Edson Fachin, começou propondo a questão preliminar mencionada pela procuradora-geral Raquel Dodge. Fachin considerou que o habeas corpus não era um instrumento adequado e, por isso, votou para que o pedido nem fosse analisado. Retomo a posição que tenho desde a integração à primeira turma e considero incabível o habeas corpus na hipótese em que o ato desafiar por expressa injunção constitucional recurso ordinário conforme a Constituição prevê expressamente na letra A do inciso 2 do artigo 102. Por essas razões, senhora presidente, embora de um modo geral conheça possivelmente o desfecho que essa preliminar tenha pelas posições já adotadas nas diversas turmas, mas é dever de consciência suscitá-la para, se superada, em seguida entrar no mérito. Por 7-4, o plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu julgar o habeas corpus. Além do relator, ministro Edson Fachin, votaram para não analisar o habeas corpus os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Votaram a favor de julgar o habeas corpus os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e ministro Celso de Mello. Essa foi ainda a fase preliminar, Ana Paula e Chico. Preliminar e demorada essa sessão, hein, Juliana? A gente te viu lá, te vimos há pouco aí, acompanhando a sessão lá no Supremo Tribunal Federal. E justamente o mérito desse habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula ficou para ser analisado só depois da Páscoa. Lula não pode ser preso, mesmo depois do julgamento dos recursos pelo TRF-4, marcado para segunda-feira em Porto Alegre. Juliana, essa liminar foi aprovada por um placar bem apertado, né? E na prática, né, Chico, Lula ganhou 13 dias de salvo-conduto. Nesse período não poderá ser preso. O placar mostrou a divisão no Supremo. Os ministros nem chegaram a discutir o mérito do pedido de habeas corpus. A discussão se alongou, a hora foi avançando. O ministro Marco Aurélio chegou a mostrar a passagem de avião para dizer que não poderia ficar mais tempo. Tem um voo, né, já com o check-in feito, e o embarque é às 19h40, né, para cumprir um compromisso que penso que decorre até da cadeira que ocupo no Supremo. Ricardo Lewandowski também disse que tinha compromisso. 4 queriam continuar a sessão ontem mesmo. O relator Edson Fachin e também os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. E 7 votaram pela suspensão da sessão para adiar o julgamento. Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. E o julgamento do habeas corpus ficou para 4 de abril, depois do feriado da Páscoa. Sem a conclusão do julgamento, o advogado do ex-presidente Lula pediu que uma possível ordem de prisão
não seja cumprida até que os ministros decidam o caso. É que o último recurso de Lula no TRF4 deve ser julgado na segunda-feira e, se não for aceito, a prisão poderia ser decretada. O julgamento dos embargos de declaração está aprazado para segunda-feira, dia 26, operado o qual será expedida a ordem de prisão. Eu aqui da tribuna também formulei um pedido de declaração incidenter tanto, da inconstitucionalidade da súmula 122 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz que é obrigatória e automática a expedição da ordem de prisão, assim que finda a jurisdição do juízo de 2º grau. Se houver esta interrupção, mesmo a despeito do que dispõe o regimento, eu peço então que seja concedida incidentalmente uma medida liminar para sobrestar a expedição da ordem de prisão até o julgamento feito. A Procuradora-Geral da República foi contra. Entendo que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está amparada em decisão do plenário desta Corte. Entendo que a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça nada mais faz do que observar esta jurisprudência. É uma jurisprudência dada em repercussão geral e não vejo, portanto, teratologia, não vejo aqui uma situação de necessidade de amparar nenhum direito neste momento. Inclusive porque a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não se completou. A presidente Carmen Lúcia pôs em votação o pedido do advogado. O relator, Edson Fachin, citou que em 2016, o plenário do Supremo tomou 3 decisões permitindo prisões após a condenação em segunda instância. Ressalto que até o momento não há, neste plenário, colegiado, portanto, não há orientação majoritária que tenha alterado esses 3 julgamentos. E, não havendo modificação daquela orientação expressa na apreciação das medidas cautelares e também em repercussão geral, e das quais resultei vencedor, em homenagem à colegialidade, deferir a liminar nesse momento seria subverter esses 3 julgamentos do colegiado. O ministro Alexandre de Moraes também votou contra a liminar por considerar que ela não respeitava decisões anteriores do Supremo. Eu voto no mesmo sentido do ministro relator. Entendo que conceder essa medida liminar pleiteada agora, em verdade, é conceder uma medida liminar contra a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não alteramos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Todo o habeas corpus é baseado exatamente na questão da prisão em 2º grau. É um habeas corpus que começou contra uma ordem monocrática, foi alterado para, como nós já vimos, para a ordem da turma, a decisão da turma. Não se pode, a meu ver, entender a decisão da turma no STJ, que foi tomada por 5 votos a 0, unanimidade, como teratológica, e não há, eu volto a dizer, com devido respeito aos posicionamentos de contrário, não há nenhum precedente nessa casa de um habeas corpus, durante o julgamento do habeas corpus, se algum ministro pede vista, imediatamente se conceder a liminar para se aguardar ou para sobrestar o julgamento. Participei do julgamento. Para sobrestar o julgamento nunca houve. Pelos mesmos motivos, acho incabível a concessão da medida liminar, indevido nos termos também do ministro, no voto do ministro relator. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator Edson Fachin. Disse que é preciso cumprir a lei, independentemente do cargo que Lula já ocupou. Eu não considero irrelevante o fato de se tratar de um ex-presidente da República. Republicanamente, portanto, eu acho que ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. E não tenho conforto de abrir uma exceção. Nesse caso, há uma jurisprudência em vigor e eu, sinceramente, não vejo razão para a concessão da medida liminar. Eu acho que o Estado de Direito nos impõe algumas obrigações de não desviar
de um reto caminho. E, portanto, independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, eu acho que nosso papel é cumprir a Constituição e as leis, e acho que nesse caso seria abrir uma exceção que eu não gostaria de abrir. Eu voto pela negativa da liminar. Eu entendi que o julgamento hoje não seria viável de se encerrar. E não será, está correta. Por esta razão, com todo respeito, meu querido amigo ministro Luiz Roberto, eu não entendi que o deferimento que eu propunha, no sentido de que se suspendesse este julgamento, agora para continuarmos, como fazemos quase todos os dias aqui, porque dificilmente conseguimos encerrar os julgamentos, eu entendi inviável atribuir a um jurisdicionado, qualquer jurisdicionado, independentemente de quem está sendo tratado nesse processo, o ônus da nossa inviabilidade de julgarmos com maior celeridade. O ministro Luiz Fux lembrou que o voto poderia antecipar uma posição do mérito e, por isso, preferia acompanhar o relator ministro Fachin. Tendo em vista que a nossa jurisprudência ainda é essa jurisprudência que autoriza essa execução, eu não fico confortável de ter uma posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu a liminar e disse que ela não interfere no julgamento do habeas corpus. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que, ora, se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski também foi a favor da liminar. Para ele, quem entra com uma ação na justiça não pode sofrer consequências por atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente. Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetrantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a liminar serve para garantir proteção judicial enquanto o mérito não for julgado. O que está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello foi outro que concordou com o pedido de liminar feito pelo advogado do ex-presidente Lula. Entende também que o adiamento do julgamento não pode prejudicar quem fez o pedido à Justiça. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Conceda a tutela de urgência requerida pela parte impetrante,
por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. De outro lado, senhora presidente, eu reconheço que a probabilidade... Eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta Corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez da presidente do Supremo votar, a maioria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. No total, foram 6 votos a favor da liminar e 5 contra. Já tendo a maioria, proferi meu voto. E, nesse sentido, eu vou pedir vênia à maioria já formada, a outra maioria, porque entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar a um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento, até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção. Sim. E que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por ter recebido o triplex no Guarujá como propina da empresa OAS em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. Os advogados do ex-presidente Lula entraram com esse pedido de habeas corpus aqui no Supremo há quase 2 meses. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido já foi negado. A defesa alega que a pena só deve ser cumprida quando não houver mais nenhum recurso na Justiça. E é isso que os ministros do Supremo vão definir no dia 4 de abril. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre informou que vai manter o julgamento do recurso da defesa de Lula, que são chamados embargos de declaração, para segunda-feira. Ana, Chico. Ok, vamos acompanhar também. Obrigada, Juliana. Até já. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em São Paulo, ofereceu denúncia contra 5 suspeitos de desviar mais de 7 milhões de reais em obras da Dersa. Isso entre 2009 e 2011, durante governos do PSDB. O Ministério Público Federal diz que quem comandou o esquema foi o ex-diretor da empresa paulista de infraestrutura rodoviária, Paulo Vieira de Souza. Rodrigo Bocage tem os detalhes disso lá em São Paulo. Oi, Rodrigo, bom dia. O Ministério Público diz também que esses desvios aconteceram em 3 obras. Isso, Ana, um bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Entre essas obras está o trecho sul do Rodoanel. O Ministério Público diz que pessoas ligadas a Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, receberam indenização por desapropriações de propriedades, mesmo sem ter esse direito. As pessoas que tiveram que abandonar suas casas para a construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas foram incluídas em programas de reassentamento. Segundo o Ministério Público Federal, entre os beneficiados que não deveriam ter recebido nenhum benefício estão 6 empregadas da família de Paulo Vieira de Souza, babás, domésticas e a funcionária de uma empresa. Cada uma delas recebeu um apartamento, além de dinheiro para mudança. Paulo foi diretor da Dersa. Uma ex-funcionária da empresa disse aos procuradores que pegou uma área por onde passaria o Rodoanel, em que não tinha nenhum morador, para criar cadastros falsos. Segundo o Ministério Público, desvios parecidos foram feitos nas obras de prolongamento da Avenida Jacupêssego e da nova Marginal Tietê. No total, foram concedidos mais de 1.700 benefícios irregulares em dinheiro ou apartamentos. Segundo a denúncia, parte do dinheiro das indenizações indevidas era repassado para pessoas de confiança de Paulo Vieira de Souza e até para chefes do tráfico de drogas, que invadiam terrenos das obras. Na denúncia de ontem,
Paulo Vieira de Souza, uma filha dele, um ex-chefe da Dersa, uma funcionária da empresa e a irmã dela foram acusados de formação de quadrilha, peculato e de inserir dados falsos em sistema público de informação. 113 milhões de reais em contas na Suíça. O Ministério Público suíço informou aos procuradores de São Paulo que esse dinheiro estava no nome de Paulo Vieira de Souza e que foi enviado para as Bahamas durante as investigações. Mas esses fatos não fazem parte da denúncia que foi apresentada ontem na Justiça Federal. No ano passado, 3 delatores da Odebrecht relataram na Lava Jato irregularidades em obras viárias de São Paulo, citando o ex-governador de São Paulo, José Serra, e afirmando que Paulo Vieira de Souza arrecadava dinheiro para campanhas do PSDB. Esta outra investigação está no Supremo Tribunal Federal, porque Serra, hoje senador, tem foro privilegiado. Em nota, a Dersa e o governo do estado declararam que são os grandes interessados no andamento das investigações e destacam que uma parte importante das informações que embasam a denúncia foi conseguida numa investigação interna da empresa. A defesa de Paulo Vieira de Souza afirma que as investigações da Dersa inocentaram o ex-diretor de qualquer ato ilícito ou favorecimento e que o inquérito da polícia também mostrou que ele não cometeu nenhum crime. O senador José Serra não vai se manifestar, diz que não foi citado na denúncia. E o PSDB afirmou que não tem qualquer relação com o réu ou com os fatos narrados. Chico e Ana. Isso é muito antigo também, não é de hoje, né, Rodrigo? Obrigado. A Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem à noite a retirada de publicações falsas na internet com conteúdos mentirosos sobre a ex-vereadora Marielle Franco, né, assassinada há 9 dias com o motorista dela, Anderson Gomes. A juíza Márcia Correia Holanda, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu prazo de 72 horas para a plataforma YouTube retirar 16 publicações da internet sobre a vereadora Marielle Franco. Os vídeos foram divulgados por usuários. A juíza escreveu na decisão: ao analisar os vídeos indicados, verifico que alguns deles realmente extrapolaram o que a Constituição fixou como limite ao direito de livremente se manifestar. Tais vídeos e áudios fizeram referência direta a Marielle, apontando-a como vinculada a facções criminosas e tráfico, ou imputações maliciosas sobre suas bandeiras políticas, como o aborto, fatos que podem caracterizar violação à honra e à imagem de Marielle, e que certamente causam desconforto e angústia aos seus familiares. Novas postagens identificadas como ofensivas deverão ser retiradas em 48 horas. O pedido de retirada dos vídeos foi feito pela irmã e pela mulher de Marielle Franco. No documento entregue à Justiça, as advogadas da família da vereadora citaram uma frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Enquanto o mundo inteiro condena essa covardia contra a vereadora Marielle Franco, né, e homenageiam a sua atitude de defesa de direitos humanos, de valores políticos, né? Aqui ainda há quem tente matá-la outra vez e várias vezes. Agora, quem tiver qualquer informação sobre esse assassinato, atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Pedro Gomes, pode ajudar discando o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21, o número é 2253-1177, ou então você pode passar a informação pelo WhatsApp, também DDD 21 988-496099. As denúncias são anônimas para proteger a identidade de quem está colaborando. Agentes da Polícia Civil estão neste momento fazendo uma operação contra o tráfico de armas no Distrito Federal. E tem militares entre os investigados. A Flávia Varenga vai explicar para a gente ao vivo como é que funcionava esse esquema, né, Flávia? Bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. São 22 mandados de prisão. E a quadrilha funcionava o seguinte: são militares do Exército e da Aeronáutica, militares da Ativa e também gente que já está na reserva. Não são oficiais, de acordo com o delegado. Mas esses militares compravam as armas ilegais de traficantes de armas e revendiam. Revendiam, ou seja, também traficavam essas armas para colecionadores e também para bandidos. Essa operação envolve quase 200
peritos policiais aqui do Distrito Federal. Pelo menos 10 pessoas já estão presas e a todo instante eles estão chegando aqui na Coordenação de Combate ao Crime Organizado. Essa operação acontece em 6 regiões do Distrito Federal e também em 2 cidades da região do entorno. E a polícia também está apreendendo as armas. Essas armas são de uso permitido e também de uso restrito. Pistolas 9mm e espingardas calibre 12. Chico e Ana. São armas que depois acabam matando até os próprios policiais que estão dando a vida na luta contra o crime. Obrigado, Flávia. E na Austrália, cientistas e biólogos tentam salvar dezenas de baleias que encalharam numa praia. Cerca de 150 baleias da espécie piloto de barbatana curta foram parar na areia de uma praia do sul da Austrália. Metade delas já morreu. Essa espécie é conhecida por encalhar em grupo. Geralmente isso acontece quando os animais estão doentes, estão feridos ou erram a navegação. As autoridades lançaram um alerta para tubarões que, atrás de comida, podem ser atraídos para a região costeira. Sexta-feira, vamos saber de previsão do tempo. Isabela Camargo já aqui a postos. Qual a previsão para hoje, Isabela? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Olha, sexta-feira está começando com muita chuva em várias cidades da região de Matopiba, que ficam ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia. A gente vai ver pelas imagens de satélite que as áreas de instabilidade estão bem ativas entre o interior do Nordeste, região Norte e Centro-Oeste. Aqui também a gente vê, olha, esse núcleo de chuva no oeste do Paraná, região de Cascavel, culpa dessa área de baixa pressão aqui que está bagunçando tudo por ali. Já em São Paulo, no Rio de Janeiro, pouca nebulosidade, então eu posso dizer para vocês que o pior da chuva nesses 2 estados já passou. No Rio de Janeiro mesmo, em alguns bairros, só ontem, tá? Choveu mais do que a média do mês. E essas imagens que mostram a água descendo nas encostas da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, são impressionantes. E no litoral de São Paulo, gente, a rodovia Mogi-Bertioga continua bloqueada, tá? Nos 2 sentidos, desde quarta-feira à noite, por causa de desmoronamentos. A novidade é que ela deve ser liberada hoje à tarde. Pelo menos não tem previsão de chuva hoje no litoral paulista. Em Roraima também tempo firme, centro-leste do Rio Grande do Sul e entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. As temperaturas ficam assim, 31 graus lá para Macapá, Manaus, Porto Alegre e também Recife, 30 Goiânia, 29 em São Paulo. E aí sobre o final de semana, amanhã, gente, vai chegar uma frente fria no sul do país, que vai mudar o tempo, vai provocar bastante chuva, inclusive no centro-sul do Rio Grande do Sul, com raios, ventania, granizo. Depois desse pacote todo, as temperaturas devem diminuir. E aí, Chico e Ana, em Minas Gerais, tem chovido muito por lá. No domingo, tá? O tempo começa a firmar. E outro destaque desse final de semana é que em São Paulo, no Rio, o calor volta com tudo a partir de amanhã. Tá bom. Obrigado, Isabela. Bom fim de semana para você. Para nós. Olha, acaba de chegar a notícia da França. Um homem armado está mantendo várias pessoas reféns no supermercado em Trèbes, no sul do país. A polícia está no local, houve tiroteio e uma pessoa ficou ferida. Segundo a imprensa da França, o homem alega ter aliança com o grupo extremista Estado Islâmico. Vamos voltar daqui a pouco com outros detalhes dessa notícia. A Justiça do Pará determinou que a refinaria Hidroalunorte pague exames de sangue para moradores de Barcarena, no Pará. É para saber se as pessoas foram contaminadas depois dos despejos irregulares da empresa. Fabiano Vilela tem mais informações para a gente ao vivo de lá. Oi, Fabiano, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. É isso mesmo, 300 moradores que vivem no entorno da refinaria devem fazer em até 2 meses 17 exames de sangue e de urina para saber os níveis tóxicos no organismo. A Hidroalunorte admitiu que lançava água de chuva não tratada no Rio Pará e que ela pode ter se misturado a rejeitos da área da refinaria, que refina bauxita para produzir alumínio. Foram descobertos 3 pontos de despejo clandestinos. No mês passado, o Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de metais pesados em igarapés de Barcarena. A Hidro informou que ainda não foi notificada sobre a decisão e cabe recurso. Chico, Ana. Obrigado. E termina hoje o Fórum Mundial da Água, que já recebeu 85 mil pessoas em Brasília. Durante toda essa semana, representantes de outros países mostraram exemplos de como é que se pode combater a crise hídrica, né, Juliana?
Esse fórum rendeu, viu, Chico? Surgiram boas ideias, inclusive de como fazer a água chegar mais rapidamente, mais facilmente na casa de quem precisa. Um país continental, adjetivo para poucos no mundo. E como nenhum outro no globo, temos água. 13% de toda a água doce disponível na Terra estão no Brasil. Mas por que com tanta fonte, a cada ano fica mais difícil fazer a água potável chegar às pessoas? Dizem que muitas vezes o esforço vem da necessidade. Isso fica muito claro aqui na área de exposição dos países do Fórum Mundial da Água. Obter a água ideal para o consumo é um desafio para países que, ao contrário do Brasil, têm muito pouca água doce disponível. Com a crise hídrica cada vez mais presente na vida dos brasileiros, desses países, o Brasil pode captar, se não a água, bons exemplos para aplicar aqui. Num passeio pela experiência do Marrocos, os brasileiros descobrem algumas semelhanças. Lá, eles também têm muitas barragens, e é delas que vem a maior parte da água consumida nas casas e usada para irrigar as plantações. O Abdelsan é o diretor de planejamento e conta que os canais que abastecem uma das maiores cidades do país, a famosa Marrakech, viajam por 100 quilômetros, e que o Brasil tem condições de fazer o mesmo. Les projets du Maroc sont possibles au Brasil? Oui, bien sûr. Ele diz que por centenas e centenas de quilômetros, que o Brasil tem essa experiência. Só é preciso continuar a fazer barragens de captação e transportar, fazer essa água chegar às regiões que precisam. Agora, Israel experimenta nos últimos anos uma revolução na captação de água. Desde a criação do país em 1948, a população saltou de 2 para 9 milhões de habitantes. Eles têm que tirar água de tudo. Hoje, 80% dela vem do mar e passa pela dessalinização. E para obter os outros 20%, haja esforço. É do céu, dos pouquíssimos rios e até abaixo da terra. E também fazer uma educação da população de usar menos água. E num fórum com tanta coisa para ver, na hora que for preciso relaxar um pouco, com os senegaleses, dá para aprender sobre a água também e sobre a alegria. E essa comemoração do pessoal do Senegal tem motivo. O próximo fórum para discutir a situação da água no mundo está marcado, será daqui a 3 anos em Dakar, a capital do Senegal. Ana Paula Chico. Que tem notícias melhores, né? Obrigada, Juliana. Operação Lava Jato nas ruas, agentes estão cumprindo mandados em 2 estados nessa fase que é a de número 50. Vamos falar com a Ana Zimmermann em Curitiba, porque esse é um desdobramento de outra fase da Lava Jato, né, Ana? Bom dia. Bom dia a todos, isso mesmo, é um desdobramento da 47ª fase e investiga a corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro. São 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Sérgio Moro, que estão sendo cumpridos em Salvador, na Bahia, Campinas e Paulínia, em São Paulo. Essa fase foi batizada de SOTES 2. Na SOTES 1, em novembro do ano passado, foi preso um ex-gerente da Transpetro, investigado por negociar 7 milhões de reais em propina. A mulher dele, Ana Fonseca de Jesus, é um dos alvos da operação de hoje. Chico, Ana. Fase 50 ainda está longe de acabar, Ana. Obrigada, viu, pelas informações. E o estado do Tocantins vai escolher um novo governador. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por uso de Caixa 2. A nova eleição vai ser realizada em até 40 dias. O TSE ainda vai definir se os mais de 1 milhão de eleitores do Tocantins voltam às urnas ou se os deputados vão decidir quem vai governar o estado até o fim do ano. Ontem, por 5-2, o governador Marcelo Miranda, do MDB, e a vice Cláudia Leles, do PV, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A chapa era investigada por uso de Caixa 2 na campanha de 2014, quando foi apreendido em Piracanjuba, no interior de Goiás, um avião com R$500 mil em dinheiro e centenas de santinhos. O governador estava com as contas bloqueadas e teria usado laranjas para movimentar grandes valores. Marcelo Miranda sempre negou qualquer ilegalidade. A defesa dele disse que parte das provas foi obtida de forma ilegal. O argumento não foi acolhido e o TSE cassou a chapa. Marcelo e Cláudia só deixam os cargos quando a decisão do julgamento for publicada no Diário da Justiça.
Essa é a segunda vez que Marcelo Miranda é cassado pelo TSE no cargo de governador. Em 2009, ele perdeu o mandato por abuso de poder político. Agora, com a lei da ficha limpa, Marcelo Miranda fica inelegível e só poderá se candidatar a cargos públicos em 2024. A defesa de Marcelo Miranda diz que vai recorrer. Cláudia Leles afirmou que espera a publicação para tomar as providências cabíveis. O prazo para fazer o cadastramento biométrico obrigatório para as eleições desse ano em algumas cidades termina hoje. Em Guarulhos tem uma fila enorme em alguns cartórios. Jaqueline Brasil está lá. Muita gente passou a madrugada, né, Jaque? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Sim, teve gente que chegou às 9 horas da noite aqui, passou toda a madrugada e o cartório, inclusive, abriu mais cedo hoje, por volta das 8 horas, quase agora, já está aqui. O pessoal do cartório, conversei aqui, eles estão entregando 1.300 senhas e é o seguinte, teve até um princípio de tumulto, porque teve uma pessoa que não estava aqui durante a madrugada e acabou furando a fila. Enquanto essa pessoa não saísse aqui da fila, o pessoal não deixou abrir o cartório. Agora sim está funcionando normalmente. Agora é importante dizer o seguinte, para você conseguir fazer aí a biometria, tem que trazer o seu título de eleitor se tiver, o documento original com foto e o comprovante de residência. Hoje é o último dia para fazer a biometria, mas tem até o dia 9 de maio para regularizar qualquer problema no seu título, ou seja, também fazer a biometria. E isso é muito importante dizer, né, Rodrigo? É o último dia, mas não, né? Enfim, o pessoal tá aí nessa luta danada, um sofrimento com crianças no colo e tudo mais. Obrigado, Jaqueline Brasil. 8h21, Glória Vanik atualiza pra gente trânsito e transporte aqui em São Paulo. Informação de acidente no caminho do motorista. Rodrigo, vamos ver aqui junto comigo? O Globocop acabou de passar por lá, ó, Avenida Escola Politécnica, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, altura do número 3.537, na Zona Oeste. Teve um acidente envolvendo 2 carros e uma moto. Uma pessoa ficou ferida, tem faixa bloqueada por lá, olha, 2 faixas bloqueadas, só uma liberada. E a gente tem aqui no Waze, vamos dar uma olhadinha, como é que tá a situação do trânsito complicado por lá, então, atenção motorista que depende do caminho da Avenida Escola Politécnica, tá? Ali adiante, um pouquinho também de trânsito, mas aí já é aquele trânsito de todos os dias na aproximação da Marginal do Rio Pinheiros. Dando uma olhadinha como é que tá aqui a situação do transporte por trilhos no nosso mapa, tudo tranquilo no metrô e na CPTM, pode seguir seu caminho. Valeu, Glória, obrigado. Estamos de volta com outras informações sobre o sequestro no sul da França, onde um homem armado mantém reféns num supermercado. A Cecília Malan acompanha e tem os detalhes. Oi, Cecília, o que mais que se sabe até agora? Ana, esse homem armado alega ter ligações com o grupo extremista Estado Islâmico. Ele mantém reféns num supermercado em Trébert, no sul da França. Segundo o jornal Le Figaro, ele entrou no mercado por volta de 11 da manhã por lá. A polícia está no local. Houve tiroteio e o prefeito da cidade acaba de confirmar que 2 pessoas morreram. Ainda de acordo com a imprensa francesa, um homem também teria atirado contra um grupo de 4 policiais perto de Trébert, ferindo um deles. Ainda não se sabe se há ligação entre esses 2 incidentes. Agora há pouco, o primeiro-ministro disse que a situação é grave no sul da França. Lembrando que o país ficou 2 anos em estado de emergência. O nível de alerta subiu depois dos atentados terroristas que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 e só foi rebaixado no fim do ano passado. Os franceses enfrentam hoje também mais um dia de transtornos depois de uma quinta-feira de protestos violentos contra as reformas do presidente francês Emmanuel Macron. O problema agora é nos aeroportos. Os funcionários da Air France entraram em greve pela 2ª vez este mês. Eles querem aumento de salário. A pesquisa divulgada hoje mostrou que a popularidade do presidente Macron caiu para 40%, o nível mais baixo desde que ele assumiu o cargo há quase um ano. Valeu, Cecília. Da França para os Estados Unidos. Decisão do presidente americano Donald Trump de taxar produtos chineses derrubou as bolsas de valores em todo o mundo. A maior queda foi na Bolsa de Tóquio, que fechou em baixa de 4,5%. O restante do mercado asiático também fechou em baixa. E as bolsas da Europa seguem a mesma tendência. Os investidores temem uma guerra comercial global. O governo da China anunciou que já tem uma lista de produtos americanos para retaliar.
As bolsas americanas tiveram a quinta maior queda da história ontem. O presidente Trump acredita que taxando o produto chinês vai diminuir o déficit fiscal com o gigante asiático e criar empregos. Na canetada de Trump, novas taxas de 50 bilhões de dólares sobre a importação de produtos chineses. E uma promessa: essa é a primeira de muitas. Como parte da ofensiva contra o déficit, o governo americano divulgou o resultado de uma investigação que começou em agosto e que conclui que a China é protecionista, que usa táticas abusivas para tentar conseguir transferência de tecnologia e até que apoia ataques cibernéticos contra empresas americanas para roubar segredos comerciais. Esse tipo de comércio injusto seria, para Trump, a causa do déficit com a China, de mais de 300 bilhões de dólares. O aumento das tarifas vai ser de 25% e deve atingir produtos aeroespaciais, de tecnologia de comunicação e da informação e maquinário. Mas a lista de quais produtos são esses sai só mês que vem e o governo também vai fazer uma consulta pública sobre os impostos. Essa foi a segunda medida protecionista de Trump em menos de um mês. A primeira foi o aumento das taxas das importações de aço e alumínio. Uma medida imposta contra vários países, incluindo o Brasil. Mas nessa quinta, os Estados Unidos anunciaram que o Brasil e outros países aliados vão ficar isentos temporariamente dessa tarifa. A China, não. Trump quer que as taxas criem empregos aqui. Mas antes disso, o que deve acontecer é o aumento do preço dos produtos fabricados na China, como roupas, computadores, celulares. Aqui nos Estados Unidos, disse Thiago Weltz, né? 8 horas e 29 minutos. Glória, atualização pra gente. Rodrigo, hoje é sexta-feira sem carro. Pois é, algumas ruas do centro histórico estão fechadas para carros e motos desde as 6 horas da manhã. E vão ficar bloqueadas até as 6 horas da tarde, é isso aí. Geralmente a sexta-feira sem carro é na última sexta do mês, mas foi antecipada para hoje por causa do feriado da Páscoa. Então, o trecho que fica interditado hoje é entre a Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, algumas dessas aqui, ó, que a gente está vendo aqui no nosso mapa. Tem também a Líbero Badaró, o Viaduto do Chá, Florencio de Abreu, entre a Ladeira da Constituição e a Boa Vista. Então, esse trechinho aqui interditado, atenção, você pegue transporte coletivo, que é a melhor opção. Indo para a estrada. Rodovia Mogi Bertioga continua bloqueada, atenção, nos dois sentidos desde quarta-feira à noite por causa de desmoronamentos. Olha o tamanho de uma rocha que despencou morro abaixo, né? A rodovia Mogi Bertioga está interditada do quilômetro 69 até o 98. Geólogos e engenheiros do DER estão no local e antes de liberar a rodovia é preciso remover todo o material. Previsão de liberação hoje à tarde. Tá bom, obrigado, viu? 8h36, Glória. Informação importante para o pessoal que usa o sistema Anchieta Imigrantes. Esse aqui é o pedágio mostrando para praia. Esse é o caminho da praia, aí tá tudo bem. Mas a saída do quilômetro 22 da Via Anchieta para acesso aos bairros Assunção e Alvarenga, sentido capital, essa tá bloqueada para obras. Os motoristas precisam usar as saídas do quilômetro 23 para veículos leves e pesados, ou o quilômetro 29 aí só para veículos de passeio. Então, atenção você que depende desse caminho. Aqui, sentido capital, do quilômetro 27 ao 14 tem problemas aí, trânsito pesado, e do 13 ao 10 na Anchieta também. Mostrando aí um mapão das rodovias, já falei da Anchieta, imigrantes também na chegadinha da capital, com 3 quilômetros de trânsito complicado. Mostrando aqui a Ayrton Senna e Dutra, Ayrton Senna bem difícil na chegada aqui à cidade de São Paulo, valendo a expressa da Dutra como opção. A Raposo Tavares ainda muito difícil na chegada a São Paulo, valendo a Castelo Branco também como opção. Entre Anhanguera e Bandeirantes, uma concorrência difícil ali, as duas bem difíceis, então tem que ter um pouquinho de paciência. Voltamos a falar sobre o sequestro no sul da França. Cecília Malan segue acompanhando. Como é que está a situação nesse momento, Cecília? Ana, olha, é uma situação em andamento, por isso as informações chegam aos poucos e às vezes desencontradas. O prefeito da cidade de Trébé diz que todos os reféns que eram mantidos no supermercado da cidade, no sul da França, foram libertados. Mais cedo, ele tinha dito que 2 pessoas morreram, mas agora só uma morte foi confirmada.
A imprensa francesa diz que um homem armado com facas, uma arma de fogo pequena não identificada e granadas ainda está no supermercado cercado pela polícia. Ele alegou ter ligações com o grupo extremista Estado Islâmico e teria gritado "Deus é grande" em árabe várias vezes. Trébé fica no sul da França, entre as cidades de Toulouse e Montpellier. A unidade de contra-terrorismo do Ministério Público francês investiga agora o caso e o ministro do Interior segue para o local. A gente vai seguir acompanhando, claro. Ana, Chico. Ok, obrigado, Cecília. Desejo aí um bom final de semana para todos. Durma até acordar, se puder ser naquela rede de Elaine Basti, ainda com uma musiquinha ao fundo, melhor ainda. Até segunda. Acho que o pessoal não vai dormir não, viu, Rodrigo? Vai todo mundo curtir esse Lollapalooza, que vai ser bom demais. Valeu. Até segunda-feira, Juliana, Cecília. Poxa, bem que eu queria ir pro Lollapalooza, mas tô de plantão, viu, Ana? Tá bom também. Ótimo fim de semana. Gente, e a gente segue, claro, acompanhando a situação em andamento no sul da França. Um homem armado ainda está cercado pela polícia nesse supermercado na cidade de Trébé, no sul do país. Uma pessoa teria morrido. As autoridades pedem que os moradores evitem a região. Boa sexta, gente. A gente segue acompanhando outras notícias a qualquer momento, a cobertura no Jornal Hoje. E segunda, a gente está de volta aqui no Bom Dia Brasil. Ótimo fim de semana para você. Mundão difícil, né? Problema na França, Lollapalooza em São Paulo. Agora festa em Floripa. Florianópolis, 345 anos da Ilha da Magia. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Dias com o motorista dela, Anderson Gomes. A juíza Márcia Correia Holanda, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu prazo de 72 horas para a plataforma YouTube retirar 16 publicações da internet sobre a vereadora Marielle Franco. Os vídeos foram divulgados por usuários. A juíza escreveu na decisão: ao analisar os vídeos indicados, verifico que alguns deles realmente extrapolaram o que a Constituição fixou como limite ao direito de livremente se manifestar. Tais vídeos e áudios fizeram referência direta a Marielle, apontando-a como vinculada a facções criminosas e tráfico, ou imputações maliciosas sobre suas bandeiras políticas, como o aborto, fatos que podem caracterizar violação à honra e à imagem de Marielle, e que certamente causam desconforto e angústia aos seus familiares. Novas postagens identificadas como ofensivas deverão ser retiradas em 48 horas. O pedido de retirada dos vídeos foi feito pela irmã e pela mulher de Marielle Franco. No documento entregue à Justiça, as advogadas da família da vereadora citaram uma frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Enquanto o mundo inteiro condena essa covardia contra a vereadora Marielle Franco, né, e homenageiam a sua atitude de defesa de direitos humanos, de valores políticos, né, aqui ainda há quem tente matá-la outra vez e várias vezes. Agora, quem tiver qualquer informação sobre esse assassinato, atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Pedro Gomes, pode ajudar discando o Disque Denúncia do Rio. O DDD é 21, o número é 2253-1177, ou então você pode passar a informação pelo WhatsApp, também DDD 21 988-496099. As denúncias são anônimas para proteger a identidade de quem está colaborando. Agentes da Polícia Civil estão neste momento fazendo uma operação contra o tráfico de armas no Distrito Federal. E tem militares entre os investigados. A Flávia Varenga vai explicar para a gente ao vivo como é que funcionava esse esquema, né, Flávia? Bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. São 22 mandados de prisão. E a quadrilha funcionava o seguinte: são militares do Exército e da Aeronáutica, militares da Ativa e também gente que já está na reserva. Não são oficiais, de acordo com o delegado. Mas esses militares compravam as armas ilegais de traficantes de armas e revendiam. Revendiam, ou seja, também traficavam essas armas para colecionadores e também para bandidos. Essa operação envolve quase 200
muitos policiais. Desse pacote todo, as temperaturas devem diminuir. E aí, Chico e Ana, em Minas Gerais, tem chovido muito por lá. No domingo, tá? O tempo começa a firmar. E outro destaque desse final de semana é que em São Paulo, no Rio, o calor volta com tudo a partir de amanhã. Tá bom. Obrigado, Isabela. Bom fim de semana para você. Para nós. Olha, acaba de chegar a notícia da França. Um homem armado está mantendo várias pessoas reféns no supermercado em Trèbes, no sul do país. A polícia está no local, houve tiroteio e uma pessoa ficou ferida. Segundo a imprensa da França, o homem alega ter aliança com o grupo extremista Estado Islâmico. Vamos voltar daqui a pouco com outros detalhes dessa notícia. A Justiça do Pará determinou que a refinaria Hidroalunorte pague exames de sangue para moradores de Barcarena, no Pará. É para saber se as pessoas foram contaminadas depois dos despejos irregulares da empresa. Fabiano Vilela tem mais informações para a gente ao vivo de lá. Oi, Fabiano, bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. É isso mesmo, 300 moradores que vivem no entorno da refinaria devem fazer em até 2 meses 17 exames de sangue e de urina para saber os níveis tóxicos no organismo. A Hidroalunorte admitiu que lançava água de chuva não tratada no Rio Pará e que ela pode ter se misturado a rejeitos da área da refinaria, que refina bauxita para produzir alumínio. Foram descobertos 3 pontos de despejo clandestinos. No mês passado, o Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de metais pesados em igarapés de Barcarena. A Hidro informou que ainda não foi notificada sobre a decisão e cabe recurso. Chico, Ana. Obrigado. E termina hoje o Fórum Mundial da Água, que já recebeu 85 mil pessoas em Brasília. Durante toda essa semana, representantes de outros países mostraram exemplos de como é que se pode combater a crise hídrica, né, Juliana? Esse fórum rendeu, viu, Chico? Surgiram boas ideias, inclusive de como fazer a água chegar mais rapidamente, mais facilmente na casa de quem precisa. Um país continental, adjetivo para poucos no mundo. E como nenhum outro no globo, temos água. 13% de toda a água doce disponível na Terra estão no Brasil. Mas por que com tanta fonte, a cada ano fica mais difícil fazer a água potável chegar às pessoas? Dizem que muitas vezes o esforço vem da necessidade. Isso fica muito claro aqui na área de exposição dos países do Fórum Mundial da Água. Obter a água ideal para o consumo é um desafio para países que, ao contrário do Brasil, têm muito pouca água doce disponível. Com a crise hídrica cada vez mais presente na vida dos brasileiros, desses países, o Brasil pode captar, se não a água, bons exemplos para aplicar aqui. Num passeio pela experiência do Marrocos, os brasileiros descobrem algumas semelhanças. Lá, eles também... Justiça. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das projeções mais expressivas do princípio republicano. E é por isso, senhora presidente, que o Supremo Tribunal Federal não julga em função da qualidade das pessoas ou em razão de sua condição econômica, de sua condição política, de sua condição social ou de sua condição funcional. Conceda a tutela de urgência requerida pela parte impetrante por várias razões. Primeiro, porque não se pode imputar à parte a existência de um obstáculo judicial que por ela claramente não foi criado. Em segundo lugar, porque há precedentes nesse sentido. De outro lado, senhora presidente, eu reconheço eu reconheço a probabilidade do direito, na minha perspectiva, segundo os próprios votos que já proferi nesta corte, eu reconheço a probabilidade, o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pela parte impetrante em favor do paciente. Quando chegou a vez da presidente do Supremo votar, a maioria já tinha sido formada. A ministra Carmen Lúcia disse que não via urgência para a concessão da liminar. No total, foram 6 votos a favor da liminar e 5 contra. Já tendo a maioria, proferi meu voto. E, nesse sentido, eu vou pedir vênia à maioria já formada, a outra maioria, porque entendo que, como exposto pelo ministro relator, não vejo razões tão urgentes que possam levar
há um perigo que não possa ser coartado imediatamente, se for o caso, se vier a se concretizar uma lesão que se mostra já analisada 2 vezes pelo ministro relator e que foi baseada numa decisão deste plenário, reiterada por 3 vezes, mas proclama o resultado deferida a liminar, para que até o julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda da sua locomoção, e que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por ter recebido o triplex no Guarujá. Para a construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, foram incluídas em programas de reassentamento. Segundo o Ministério Público Federal, entre os beneficiados que não deveriam ter recebido nenhum benefício estão 6 empregadas da família de Paulo Vieira de Souza, babás, domésticas e a funcionária de uma empresa. Cada uma delas recebeu um apartamento, além de dinheiro para mudança. Paulo foi diretor da Dersa. Uma ex-funcionária da empresa disse aos procuradores que pegou uma área por onde passaria o Rodoanel, em que não tinha nenhum morador, para criar cadastros falsos. Segundo o Ministério Público, desvios parecidos foram feitos nas obras de prolongamento da Avenida Jacupêssego e da nova Marginal Tietê. No total, foram concedidos mais de 1.700 benefícios irregulares em dinheiro ou apartamentos. Segundo a denúncia, parte do dinheiro das indenizações indevidas era repassado para pessoas de confiança de Paulo Vieira de Souza e até para chefes do tráfico de drogas, que invadiam terrenos das obras. Na denúncia de ontem, Paulo Vieira de Souza, uma filha dele, um ex-chefe da Dersa, uma funcionária da empresa e a irmã dela foram acusados de formação de quadrilha, peculato e de inserir dados falsos em sistema público de informação. 113 milhões de reais em contas na Suíça. O Ministério Público suíço informou aos procuradores de São Paulo que esse dinheiro estava no nome de Paulo Vieira de Souza e que foi enviado para as Bahamas durante as investigações. Mas esses fatos não fazem parte da denúncia que foi apresentada ontem na Justiça Federal. No ano passado, 3 delatores da Odebrecht relataram, na Lava Jato, irregularidades em obras viárias de São Paulo, citando o ex-governador de São Paulo, José Serra, e afirmando que Paulo Vieira de Souza arrecadava dinheiro para campanhas do PSDB. Esta outra investigação está no Supremo Tribunal Federal, porque Serra, hoje senador, tem foro privilegiado. Em nota, a Dersa e o governo do estado declararam que são os grandes interessados no andamento das investigações e destacam que uma parte importante das informações que embasam a denúncia foi conseguida numa investigação interna da empresa. A defesa de Paulo Vieira de Souza afirma que as investigações da Dersa inocentaram o ex-diretor de qualquer ato ilícito ou favorecimento e que o inquérito da polícia também mostrou que ele não cometeu nenhum crime. O senador José Serra não vai se manifestar, diz que não foi citado na denúncia. E o PSDB afirmou que não tem qualquer relação com o réu ou com os fatos narrados. Chico e Ana. Isso é muito antigo também, não é de hoje, né, Rodrigo? Obrigado. A Justiça do Rio de Janeiro determinou ontem à noite a retirada de publicações... Perto de Trebé, ferindo um deles. Ainda não se sabe se há ligação entre esses 2 incidentes. Agora há pouco, o primeiro-ministro disse que a situação é grave no sul da França. Lembrando que o país ficou 2 anos em estado de emergência. O nível de alerta subiu depois dos atentados terroristas que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 e só foi rebaixado no fim do ano passado. Os franceses enfrentam hoje também mais um dia de transtornos depois de uma quinta-feira de protestos violentos contra as reformas do presidente francês Emmanuel Macron. O problema agora é nos aeroportos. Os funcionários da Air France entraram em greve pela 2ª vez este mês. Eles querem aumento de salário. A pesquisa divulgada hoje mostrou que a popularidade do presidente Macron caiu 40
caiu para 40%, o nível mais baixo desde que ele assumiu o cargo há quase um ano. Valeu, Cecília. Da França para os Estados Unidos. Decisão do presidente americano Donald Trump de taxar produtos chineses derrubou as bolsas de valores em todo o mundo. A maior queda foi na Bolsa de Tóquio, que fechou em baixa de 4,5%. O restante do mercado asiático também fechou em baixa. E as bolsas da Europa seguem a mesma tendência. Os investidores temem uma guerra comercial global. O governo da China anunciou que já tem uma lista de produtos americanos para retaliar. As bolsas americanas tiveram a quinta maior queda da história ontem. O presidente Trump acredita que taxando produtos chineses vai diminuir o déficit fiscal com o gigante asiático e criar empregos. Na canetada de Trump, novas taxas de 50 bilhões de dólares sobre a importação de produtos chineses. E uma promessa: essa é a primeira de muitas. Como parte da ofensiva contra o déficit, o governo americano divulgou o resultado de uma investigação que começou em agosto e que conclui que a China é protecionista, que usa táticas abusivas para tentar conseguir transferência de tecnologia e até que apoia ataques cibernéticos contra empresas americanas para roubar segredos comerciais. Esse tipo de comércio injusto seria, para Trump, a causa do déficit com a China, de mais de 300 bilhões de dólares. O aumento das tarifas vai ser de 25% e deve atingir produtos aeroespaciais, de tecnologia de comunicação e da informação e maquinário. Mas a lista de quais produtos são esses sai só mês que vem e o governo também vai fazer uma consulta pública sobre os impostos. Essa foi a segunda medida protecionista de Trump em menos de um mês. A primeira foi o aumento das taxas das importações de aço e alumínio. Uma medida imposta contra vários países, incluindo o Brasil. Mas nessa quinta, os Estados Unidos anunciaram que o Brasil e outros países aliados vão ficar isentos temporariamente dessa tarifa. A China, não. Trump quer que... Você pode combater a crise hídrica, né, Juliana? Esse fórum rendeu, viu, Chico? Surgiram boas ideias, inclusive de como fazer a água chegar mais rapidamente, mais facilmente na casa de quem precisa. Um país continental, adjetivo para poucos no mundo. E como nenhum outro no globo, temos água. 13% de toda a água doce disponível na Terra estão no Brasil. Mas por que com tanta fonte, a cada ano fica mais difícil fazer a água potável chegar às pessoas? Dizem que muitas vezes o esforço vem da necessidade. Isso fica muito claro aqui na área de exposição dos países do Fórum Mundial da Água. Obter a água ideal para o consumo é um desafio para países que, ao contrário do Brasil, têm muito pouca água doce disponível. Com a crise hídrica cada vez mais presente na vida dos brasileiros, desses países, o Brasil pode captar, se não a água, bons exemplos para aplicar aqui. Num passeio pela experiência do Marrocos, os brasileiros descobrem algumas semelhanças. Lá, eles também têm muitas barragens, e é delas que vem a maior parte da água consumida nas casas e usada para irrigar as plantações. O Abdelsan é o diretor de planejamento e conta que os canais que abastecem uma das maiores cidades do país, a famosa Marrakech, viajam por 100 quilômetros, e que o Brasil tem condições de fazer o mesmo. Les projets du Maroc sont possibles au Brasil? Oui, bien sûr. Ele diz que por centenas e centenas de quilômetros, que o Brasil tem essa experiência. Só é preciso continuar a fazer barragens de captação e transportar, fazer essa água chegar às regiões que precisam. Agora, Israel experimenta nos últimos anos uma revolução na captação de água. Desde a criação do país em 1948, a população saltou de 2 para 9 milhões de habitantes. Eles têm que tirar água de tudo. Hoje, 80% dela vem do mar e passa pela dessalinização. E para obter os outros 20%, haja esforço. É do céu, dos pouquíssimos rios e até abaixo da terra. E também fazer uma educação da população de usar menos água. E num fórum com tanta coisa para ver, na hora que for preciso relaxar um pouco com os senegaleses, dá para aprender sobre a água também e sobre a alegria. E essa comemoração do pessoal do Senegal tem motivo. O próximo fórum para discutir a situação da água no mundo está marcado, será daqui a 3 anos em Dakar, a capital do Senegal. Ana Paula Chico. Que tem notícias Legal. melhores, né? Obrigada, Juliana. Operação Lava Jato nas ruas, agentes estão cumprindo mandados em 2 estados nessa fase que é a de número 50. Vamos falar com a Ana Zimmermann em Curitiba, porque esse é um desdobramento de outra fase da Lava Jato, né, Ana? Bom dia.
Bom dia a todos, isso mesmo, é um desdobramento da 47ª fase e investiga corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro. São 3 mandados de busca e apreensão expedidos. Será daqui a 3 anos em Dakar, a capital do Senegal. Ana Paula Chico. Que tem notícias Legal. melhores, né? Obrigada, Juliana. Operação Lava Jato nas ruas, agentes estão cumprindo mandados em 2 estados nessa fase que é a de número 50. Vamos falar com a Ana Zimmermann em Curitiba, porque esse é um desdobramento de outra fase da Lava Jato, né, Ana? Bom dia. Bom dia a todos, isso mesmo, é um desdobramento da 47ª fase e investiga corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro. São 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Sérgio Moro, que estão sendo cumpridos em Salvador, na Bahia, Campinas e Paulínia, em São Paulo. Essa fase foi batizada de SOTES 2. Na SOTES 1, em novembro do ano passado, foi preso um ex-gerente da Transpetro, investigado por negociar R$7 milhões em propina. A mulher dele, Ana Fonseca de Jesus, é um dos alvos da operação de hoje. Chico, Ana. Fase 50 ainda está longe de acabar, Ana. Obrigada, viu, pelas informações. E o estado do Tocantins vai escolher um novo governador. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por uso de Caixa 2. A nova eleição vai ser realizada em até 40 dias. O TSE ainda vai definir se os mais de 1 milhão de eleitores do Tocantins voltam às urnas ou se os deputados vão decidir quem vai governar o estado até o fim do ano. Ontem, por 5-2, o governador Marcelo Miranda, do MDB, e a vice Cláudia Leles, do PV, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A chapa era investigada por uso de Caixa 2 na campanha de 2014, quando foi apreendido em Piracanjuba, no interior de Goiás, um avião com R$500 mil em dinheiro e centenas de santinhos. O governador estava com as contas bloqueadas e teria usado laranjas para movimentar grandes valores. Marcelo Miranda sempre negou qualquer ilegalidade. A defesa dele disse que parte das provas foi obtida de forma ilegal. O argumento não foi acolhido e o TSE cassou a chapa. Marcelo e Cláudia só deixam os cargos quando a decisão do julgamento for publicada no Diário da Justiça. Essa é a 2ª vez que Marcelo Miranda é cassado pelo TSE no cargo de governador. Em 2009, ele perdeu o mandato por abuso de poder político. Agora, com a lei da ficha limpa, Marcelo Miranda fica inelegível e só poderá se candidatar a cargos públicos em 2024. A defesa de Marcelo Miranda diz que vai recorrer. Cláudia Leles afirmou que espera a publicação para tomar as providências cabíveis. O prazo para fazer o cadastramento biométrico obrigatório para as eleições desse ano em algumas cidades termina hoje. Em Guarulhos, tem uma fila enorme em alguns cartórios. Posição de mérito já manifestada e conceder essa medida. Eu vou acompanhar o relator também com os fundamentos do ministro Alexandre. O ministro Dias Toffoli defendeu a liminar e disse que ela não interfere no julgamento do habeas corpus. Acompanho a ministra Rosa Weber e, do que eu compreendi do voto de Sua Excelência, ela está, então, acatando um pedido absolutamente técnico, de maneira precaríssima, de que não haja eventual implementação de uma prisão automática prevista em razão de súmula do Tribunal Regional Federal, enquanto não terminarmos o julgamento que ora se iniciou na data e na tarde de hoje. É algo absolutamente lógico, justo, correto. Isso não significa nenhuma antecipação a respeito do tema jurídico colocado. O ministro Ricardo Lewandowski também foi a favor da liminar. Para ele, quem entra com uma ação na justiça não pode sofrer consequências por atraso no julgamento. É uma jurisprudência absolutamente pacífica da Corte e de outros tribunais que a parte não pode suportar o ônus de ônus processuais que devem ser imputados ao Estado juiz. Nós decidimos isso todos os dias, praticamente.
Ou seja, se o atraso na prestação jurisdicional, como é o caso hoje, se deve exclusivamente ao Estado juiz, não pode a parte, no caso os impetantes e o paciente, suportar esse ônus. Portanto, eu sou pelo adiamento, pela concessão da medida liminar nos exatos termos propostos pela eminente ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes disse que a liminar serve para garantir proteção judicial enquanto o mérito não for julgado. O que está discutindo? Na verdade, é a ideia de proteção judicial efetiva. Portanto, se pede o mérito e se não se pode garantir o mérito, para que o julgamento seja útil, se concede a cautelar, uma liminar. É só disso que se cuida. Quer dizer, não há nenhuma novidade e não se trata de nenhuma antecipação. O ministro Celso de Mello foi outro que concordou com o pedido de liminar feito pelo advogado do ex-presidente Lula. Entende também que o adiamento do julgamento não pode prejudicar quem fez o pedido à Justiça. Ninguém está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O dogma da igualdade de todos perante a lei representa, como sabemos, uma das forças... Mas tem até o dia 9 de maio para regularizar qualquer problema no seu título, ou seja, também fazer a biometria. E isso é muito importante dizer, né, Rodrigo? É o último dia, mas não, né? Enfim, o pessoal está aí nessa luta danada, um sofrimento com crianças no colo e tudo mais. Obrigado, Jaqueline Brasil. 8h21, Glória Vanik atualiza pra gente trânsito e transporte aqui em São Paulo. Informação de acidente no caminho do motorista. Rodrigo, vamos ver aqui junto comigo? O Globocop acabou de passar por lá, ó, Avenida Escola Politécnica, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, altura do número 3.537, na Zona Oeste. Teve um acidente envolvendo 2 carros e uma moto. Uma pessoa ficou ferida, tem faixa bloqueada por lá, olha, 2 faixas bloqueadas, só uma liberada. E a gente tem aqui no Waze, vamos dar uma olhadinha, como é que tá a situação do trânsito complicado por lá, então, atenção motorista que depende do caminho da Avenida Escola Politécnica, tá? Ali adiante, um pouquinho também de trânsito, mas aí já é aquele trânsito de todos os dias na aproximação da Marginal do Rio Pinheiros. Dando uma olhadinha como é que tá aqui a situação do transporte por trilhos no nosso mapa, tudo tranquilo no metrô e na CPTM, pode seguir seu caminho. Valeu, Glória, obrigado. Estamos de volta com outras informações sobre o sequestro no sul da França, onde um homem armado mantém reféns num supermercado. A Cecília Malan acompanha e tem os detalhes. Oi, Cecília, o que mais que se sabe até agora? Ana, esse homem armado alega ter ligações com o grupo extremista Estado Islâmico. Ele mantém reféns num supermercado em Trébert, no sul da França. Segundo o jornal Le Figaro, ele entrou no mercado por volta de 11 da manhã por lá. A polícia está no local. Houve tiroteio e o prefeito da cidade acaba de confirmar que 2 pessoas morreram. Ainda de acordo com a imprensa francesa, um homem também teria atirado contra um grupo de 4 policiais perto de Trébert, ferindo um deles. Ainda não se sabe se há ligação entre esses 2 incidentes. Agora há pouco, o primeiro-ministro disse que a situação é grave no sul da França. Lembrando que o país ficou 2 anos em estado de emergência. O nível de alerta subiu depois dos atentados terroristas que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 e só foi rebaixado no fim do ano passado. Os franceses enfrentam hoje também mais um dia de transtornos depois de uma quinta-feira de protestos violentos contra as reformas do presidente francês Emmanuel Macron. O problema agora é nos aeroportos. Os funcionários da Air France entraram em greve pela 2ª vez este mês. Eles querem aumento de salário. A pesquisa divulgada hoje mostrou que a popularidade do presidente Macron caiu para 40%, o nível mais baixo desde que ele assumiu o cargo há quase um ano. Valeu, Cecília, da França para os Estados Unidos. Decisão do presidente americano Donald Trump. Até o dia 9 de maio para regularizar qualquer problema no seu título, ou seja, também fazer a biometria. E isso é muito importante dizer, né, Rodrigo? É o último dia, mas não, né? Enfim, o pessoal está aí nessa luta danada, um sofrimento com crianças no colo e tudo mais. Obrigado, Jaqueline Brasil.
8h21, Glória Vanik atualiza pra gente o trânsito e transporte aqui em São Paulo. Informação de acidente no caminho do motorista. Rodrigo, vamos ver aqui junto comigo? O Globocop acabou de passar por lá, ó, Avenida Escola Politécnica, no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, altura do número 3.537, na Zona Oeste. Teve um acidente envolvendo 2 carros e uma moto. Uma pessoa ficou ferida, tem faixa bloqueada por lá, olha, 2 faixas bloqueadas, só uma liberada. E a gente tem aqui no Waze, vamos dar uma olhadinha, como é que está a situação do trânsito. Trânsito complicado por lá, então, atenção motorista que depende do caminho da Avenida Escola Politécnica, tá? Ali adiante, um pouquinho também de trânsito, mas aí já é aquele trânsito de todos os dias na aproximação da Marginal do Rio Pinheiros. Dando uma olhadinha como é que está aqui a situação do transporte por trilhos no nosso mapa, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir seu caminho. Valeu, Glória. Obrigado. Estamos de volta com outras informações sobre o sequestro no sul da França, onde um homem armado mantém reféns num supermercado. A Cecília Malan acompanha e tem os detalhes. Oi, Cecília, o que mais que se sabe até agora? Ana, esse homem armado alega ter ligações com o grupo extremista Estado Islâmico. Ele mantém reféns num supermercado em Trébé, no sul da França. Segundo o jornal Le Figaro, ele entrou no mercado por volta de 11 da manhã por lá. A polícia está no local. Houve tiroteio e o prefeito da cidade acaba de confirmar que 2 pessoas morreram. Ainda de acordo com a imprensa francesa, um homem também teria atirado contra um grupo de 4 policiais perto de Trébé, ferindo um deles. Ainda não se sabe se há ligação entre esses 2 incidentes. Agora há pouco, o primeiro-ministro disse que a situação é grave no sul da França. Lembrando que o país ficou 2 anos em estado de emergência. O nível de alerta subiu depois dos atentados terroristas que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 e só foi rebaixado no fim do ano passado. Os franceses enfrentam hoje também mais um dia de transtornos depois de uma quinta-feira de protestos violentos contra as reformas do presidente francês Emmanuel Macron. O problema agora é nos aeroportos. Os funcionários da Air France entraram em greve pela 2ª vez este mês. Eles querem aumento de salário. A pesquisa divulgada hoje mostrou que a popularidade do presidente Macron caiu para 40%, o nível mais baixo desde que ele assumiu o cargo há quase um ano. Valeu, Cecília. Da França para os Estados Unidos. Decisão do presidente americano Donald Trump de taxar produtos chineses. A ação acontece em 6 regiões do Distrito Federal e também em 2 cidades da região do entorno. E a polícia também está apreendendo as armas. Essas armas são de uso permitido e também de uso restrito. Pistolas 9mm e espingardas calibre 12. Chico e Ana. São armas que depois acabam matando até os próprios policiais que estão dando a vida na luta contra o crime. Obrigado, Flávia. E na Austrália, cientistas e biólogos tentam salvar dezenas de baleias que encalharam numa praia. Cerca de 150 baleias da espécie piloto de barbatana curta foram parar na areia de uma praia do sul da Austrália. Metade delas já morreu. Essa espécie é conhecida por encalhar em grupo. Geralmente isso acontece quando os animais estão doentes, estão feridos ou erram a navegação. As autoridades lançaram um alerta para tubarões que, atrás de comida, podem ser atraídos para a região costeira. Sexta-feira, vamos saber de previsão do tempo. Isabela Camargo já aqui a postos. Qual a previsão para hoje, Isabela? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Olha, sexta-feira está começando com muita chuva em várias cidades da região de Matopiba, que ficam ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia. A gente vai ver pelas imagens de satélite que as áreas de instabilidade estão bem ativas entre o interior do Nordeste, região Norte e Centro-Oeste. Aqui também a gente vê, olha, esse núcleo de chuva no oeste do Paraná, região de Cascavel, culpa dessa área de baixa pressão aqui que está bagunçando tudo por ali. Já em São Paulo, no Rio de Janeiro, pouca nebulosidade, então eu posso dizer para vocês que o pior da chuva nesses 2 estados já passou. No Rio de Janeiro mesmo, em alguns bairros, só ontem, tá? Choveu mais do que a média do mês. E essas imagens que mostram a água descendo nas encostas da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, são impressionantes. E no litoral de São Paulo, gente, a rodovia Mogi-Bertioga continua bloqueada, tá? Nos 2 sentidos, desde quarta-feira à noite, por causa de desmoronamentos. A novidade é que ela deve ser liberada hoje à tarde. Pelo menos não tem previsão de chuva hoje no litoral paulista. Em Roraima também tempo firme, centro-leste do Rio Grande do Sul e entre o Rio Grande do Norte
e a Paraíba. As temperaturas ficam assim, 31 graus lá para Macapá, Manaus, Porto Alegre e também Recife, 30 Goiânia, 29 em São Paulo. E aí, sobre o final de semana, amanhã, gente, vai chegar uma frente fria no sul do país, que vai mudar o tempo, vai provocar bastante chuva, inclusive no centro-sul do Rio Grande do Sul, com raios, ventania, granizo. Depois desse pacote todo, as temperaturas devem diminuir. E aí, Chico e Ana, em Minas Gerais, tem chovido muito por lá. No domingo, tá? O tempo começa a firmar. E outro destaque desse final de semana é que em São Paulo e no Rio, o calor volta com tudo a partir de amanhã. Tá bom. Obrigado, Isabela. Bom fim de semana para você. Para nós. Olha, acaba de chegar a notícia da França. Um homem armado